Então, tá gravando, avisando a todos, tá? Muito bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui presentes. Hoje a gente segue baile com mais uma oficina super bacana. Hoje com a professora Fiamma Vance, que vai falar um pouquinho sobre ferramentas digitais na aula de PLA. Tá? Então, garanto que vai ser muito bacana, eu já estou super ansiosa também para participar. Certo? Qualquer dúvida, comentário, escrevam no chat. Tá baixo o volume? Oi, agora tá melhor? Agora bem melhor. Sim. Eba, muito bem. Eu acho que eu tava com o fone conectado. Pessoal, então vou repetir bem rapidinho, tá? Estamos gravando a reunião, nosso encontro de hoje, tá? E seguimos a nossa oficina, nosso segundo encontro com a professora Fiamma Vance, tá? Que vai falar pra gente um pouco sobre ferramentas digitais na aula de PLA, tá? Garanto que tá super bacana, ela preparou maravilhosamente bem essa oficina, tá? Então, eu já estou ansiosa também para participar. Então, por favor, um pedido, né, reiterando, desliguem os microfones e as câmeras, tá? Mas o chat é de vocês, tá? Perguntem, compartilhem, tá? Podem colocar as suas dúvidas também, certo? Uma boa oficina a todos. Fiamma, muito obrigada por ter topado estar aqui com a gente. É um prazer muito grande, tá? Te passo a palavra. Obrigada. Muito obrigada, Dina. Bom dia a todos. É muito bom estar aqui, né, num sábado de manhã, compartilhando mais uma vez algumas coisas, né, que a gente vem pensando, vem estudando durante todo esse ano, né, e no que se refere a tecnologias, esse ano nós tivemos uma enxurrada, né, de informações sobre isso, então é bom estar aqui compartilhando um pouquinho e algumas ferramentas com vocês hoje. Antes de começar já, antes de tudo, hoje vou dar trabalho para vocês, certo? A minha ideia é desacomodar. Espero não incomodar, mas desacomodá-los. Então, antes de tudo, né, antes mesmo de agradecer o Cibai Imigrações e a Dina, enfim, pelo convite, já quero dar um trabalho para vocês. Já vou compartilhar aqui. E eu gostaria... O meu volume tá bom, tudo certo? Sim, então tá bom. Gostaria que vocês já entrassem nesse site aqui, que se chama joinpd.com. Posso até copiar e colocar. E aí, enquanto vocês vão entrando aqui, eu vou me apresentando, dando algumas informações iniciais. joinpd.com, coloquei no chat. E aí, gostaria que vocês colocassem essa senha, esse PIN, nesse site, e vai pedir o login na conta Google, então no Gmail. Por isso que nós pedimos, né, se vocês tivessem um Gmail, enfim, que seria importante para nossas interações de hoje. Então, só entrar no site joinpd.com, numa outra aba aí do computador, ou no celular também funciona bem tranquilo. E colocar a senha aqui, então, CJNEFW. CJNEFW. E vai pedir um login na conta Google. E aí, tudo certo, vou começar a receber. Eu já tenho 2 estudantes, 12, 13, muito bem. Quem não quiser, não tiver conta Google, não tem problema, certo? Eu vou compartilhar o material aqui pelo Google Meet, mas as interações que a gente for fazendo ao longo dessa oficina, nós faremos através desse site aqui. Então, por isso que eu recomendo, né, que vocês entrem, enfim, para a gente conseguir pensar em todas as interações. Então, enquanto vocês vão entrando, né, no site que está aí, eu vou falar um pouquinho, alguns avisos, e depois começo falando um pouquinho de mim.
Então, não se preocupem em anotar, tirar print, enfim, desse material. No final da apresentação, já coloquei o link e um QR Code para vocês terem acesso a essa apresentação, então não se preocupem, certo? Acompanhando os slides pelo Peer Deck, que é esse site que vocês estão acessando, vocês podem clicar em todos os links. Então, diferente, né, do Google Meet, que não é possível esse clicar e esse abrir de novas janelas, no Peer Deck vocês conseguem, tá? Então, bem tranquilo, é só vocês clicarem e podem ir abrindo os aplicativos, enfim, para já ir explorando enquanto eu vou fazendo a minha fala, tá? Então, os slides também vão ser compartilhados aqui pelo Google Meet, caso vocês não consigam ou não queiram acessar, não tem problema, eu vou compartilhar aqui também para a gente conseguir ir se comunicando. A Dina já falou, mas só lembrando, né, está sendo gravado, então se vocês quiserem assistir depois também, e toda e qualquer interação pode ser feita pelo chat. Então, também podem, se vocês não quiserem no chat ao longo da apresentação, vocês podem ir anotando e no final a gente vai ter também um momento para isso. Então, bem tranquilo, anotem dúvidas, se não ficou muito clara a minha fala sobre uma ou outra ferramenta, às vezes a gente que já usou, enfim, eu vou explicar de um jeito que talvez para mim seja óbvio, né, mas que talvez eu precise explicar um pouquinho mais. Então, vão anotando ou já vão pedindo no chat, a Dina me interrompe, bem tranquilo, tá? Aqui é um espaço de conversa e não um monólogo, uma terapia, certo? Então, sintam-se bem à vontade e bem acolhidos para compartilhar comigo também as vivências com as ferramentas e o que vocês já experienciaram em sala de aula, tá? Então, ao longo da minha apresentação, eu vou provocar muitas coisas, né? Espero que provoque também muita criatividade em vocês. Então, eu gostaria que vocês anotassem qualquer ideia que vocês tiverem. Ah, isso aqui eu posso fazer tal tarefa. O professor já é assim, né? Assiste televisão e já está pensando no que pode usar em sala de aula. Então, eu gostaria que vocês fizessem esse exercício aqui comigo hoje, né? Anotem ideias de ferramentas, ideias de tarefas, enfim, o que vocês tiveram de ideias a partir da minha fala. E aí, no final, a gente vai ter um momento também para compartilhar essas ideias, que é sempre importante, certo? Então, tudo certo? Eu já tenho aqui 32 estudantes. Hoje vocês vão ser estudantes, certo? Vocês vão experienciar essa interação como estudante. Então, quem ainda não conseguiu acessar, pode acessar durante também a apresentação. Quem for chegando, né? É importante, Dina, que tu vá lembrando as pessoas que forem chegando, que podem acessar no meio, não tem problema nenhum. Certo? Então, começamos aqui. Muito bem. Então, a oficina de hoje, né, já falei um monte e nem comecei a falar o título ainda, né? Nós vamos hoje falar sobre ferramentas digitais nas aulas de PLA e também PLAC, né, aperfeiçoando as práticas pedagógicas. Então, a ideia aqui não é desconstruir tudo o que a gente já tem, né, de prática e de ideias, mas é para aperfeiçoar. Então, provocar um pouco vocês para pensar o que eu posso fazer usando tecnologia, que talvez seja um jeito diferente de fazer aquilo que eu já venho fazendo, certo? Então, na verdade, é potencializar, é aperfeiçoar o que a gente já faz, e faz muito bem, certo? Então, não é, ai, ela disse que estava tudo errado que eu fazia, muito pelo contrário, certo? Eu acredito que as tecnologias vêm para potencializar aquilo que a gente já faz muito bem, certo? Então, essa é a ideia de hoje, é a gente pensar como que a gente pode incluir tecnologia na aula de um jeito simples, fácil, que seja produtivo para os estudantes e para a gente também, porque a tecnologia muitas vezes facilita a vida do professor, certo? Então, essa é a ideia para hoje. Falando um pouquinho do meu lugar de fala, né, para vocês entenderem também o que eu já vivi e de onde eu estou falando, de onde eu compartilho isso com vocês, certo? Então, esse ano me dei conta de muitas coisas, acho que vocês também, mas uma das coisas foi que eu dou aula há 10 anos,
né? E esse número parece que faz muito, muito, muito tempo, né? E eu comecei, então, lá em 2010, 2009 para 2010, numa escola de educação infantil. Então, já trabalhei com crianças e até pessoas com 60 anos de idade. Então, eu tenho essa visão, né, de um percurso. E eu iniciei, então, na educação infantil, com a alfabetização, né, foi um momento muito bonito, assim, do meu início já com essa fase que a gente sabe que é tão importante. E eu fiz magistério, trabalhei com séries iniciais também, e eu ingressei no curso de letras na Universidade de Passo Fundo. Eu sou formada em português, inglês e literatura. Logo em seguida, já entrei na especialização em linguagens e tecnologias na educação no Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, né, e acho que aqui, nessa especialização, foi onde deu aquele start, né, o clique de, nossa, eu preciso começar a trabalhar com tecnologias, né, isso realmente é importante. E eu já estava em sala de aula, enquanto eu fazia especialização, então eu fui vivendo esse meu clique da tecnologia e já fui aplicando com os meus alunos. Foi uma experiência muito, muito, muito interessante. Eu trabalhei na rede privada, em Passo Fundo, com fundamental inicial, com inglês, fundamental final e ensino médio com língua portuguesa e redação. Então, também aí misturando, né, várias vivências. E também trabalhava numa escola de idiomas, né? Trabalhei em 2 escolas de idiomas, e aí com alunos de 5 a 60 anos. E atualmente eu sou mestranda em Linguística Aplicada na URGS, e eu trabalho na minha dissertação com um curso de desenvolvimento, a proposição de um curso online de português para falantes de línguas distantes, né, nível iniciante. Então, também tenho pensado muito nas tecnologias e estudado bastante sobre isso para a minha dissertação. Eu sou orientanda da professora Gabriela Bula. E atualmente eu sou professora do PPE, da URGS, e estou trabalhando com uma turma de pré-PEC. Então, tenho alguns falantes também de línguas distantes nesse curso intensivo. Muito bem. Então, agradeço mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Não consigo enxergar o chat, então, por favor, né, qualquer colocação, a Dina pode ir me passando, que a gente não tem acesso. Aqui um pouquinho do percurso da nossa oficina hoje, certo? A gente vai pensar pouco sobre as potencialidades das ferramentas digitais na educação, né? Porque eu quero que, além de pensar, que a gente saia daqui com muitas ideias. Então, a gente vai passar um pouquinho sobre isso. Também vai pensar nas ferramentas digitais na aula de PLA e de PLAC. Também vai ver, e aqui é o meu foco, algumas ferramentas digitais, algumas porque existem inúmeras, e eu fiz aqui um recorte de algumas que eu já usei, de algumas que eu conheço, de algumas que a gente pode usar na preparação das aulas, então, enquanto professor, e algumas que a gente pode usar diretamente com os alunos, tá? Eu dividi em alguns blocos, e depois eu falo melhor sobre isso. Também a gente vai partilhar ideias, isso é sempre muito importante quando a gente fala de mão na massa, né? E eu também vou dar algumas sugestões de materiais complementares e outras sugestões que eu acho que quem tem interesse, quem gosta desse tópico e quer aprofundar, são alguns materiais interessantes. Antes de tudo, quem já conseguiu acessar o Pear Deck, que é esse site que vocês estão, já deve estar aparecendo para vocês, quem está no computador, do ladinho da tela, o site do Mentimeter. Talvez esse início, esse login. Para mim aqui só aparece que eu estou projetando para vocês. E quem está no celular, talvez embaixo, né, na tela embaixo, tenha uma opção para vocês clicarem e aí vai abrir uma outra tela no celular. Então, gostaria que vocês acessassem o site do Mentimeter e colocassem esse código aqui, 6209192. Quem está no Pear Deck, tranquilo, consegue já colocar esse código na tela que abriu do lado. Quem não está ou está só acompanhando pelo Meet, não entrou ainda aqui,
vocês podem abrir uma nova aba, digitar www.mente.com e digitar o código também. Então, como vocês preferirem. Tudo bem? Então, a nossa primeira atividade no Mentimeter é citar uma dificuldade e duas potencialidades do uso das tecnologias na aula de PLA. Escolham essa dificuldade, essas duas potencialidades em uma palavra, certo? E aí a gente vai ver o que vocês estão pensando, já para a gente começar a trabalhar a partir dessa dificuldade e dessas duas potencialidades. Tudo bem? Estão conseguindo? Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela do Mentimeter. E aí vamos ver as nossas respostas. Então, escrevam aí uma dificuldade e duas potencialidades do uso das tecnologias na aula de PLA. O código 6209-192. Já temos aqui acesso, motivação, engajamento, interatividade, dinamicidade. Muito bem, aprendizado, internet, sabemos, dinamismo e diversidade, diversidade de recursos, acessibilidade, falta de letramento digital, sabemos disso, motivação. Notem que essas palavras que estão de um jeito mais visível aqui, são as palavras que foram escritas mais vezes por vocês. E as que estão menorzinhas foram palavras que tiveram uma, duas ocorrências, então apareceram na fala de vocês com menos ocorrência. Gostei muito do que me salta aos olhos. Então, sim, notem que o que está saltando aos olhos aqui são, claro, porque eu pedi duas, né, propositalmente, mas são as potencialidades. E isso é muito bom, né? Se a gente já tem essa visão de que a tecnologia tem mais potenciais do que fragilidades, a gente já tem uma visão um pouco mais aberta, né, do que a tecnologia pode auxiliar na sala de aula. Muito bem, gostei de ver. Muito bem. Então, seguindo, né, partindo dessas potencialidades e dessas fragilidades, gostaria que a gente pensasse em algumas coisas que eu coloquei aqui que já apareceram lá, certo? Eu escolhi 6 potencialidades das ferramentas digitais na educação, mas existem outras, muitas outras, né? Tanto que vocês colocaram aqui várias outras, tá? Então, isso é muito bom. O primeiro destaque, né, que eu acho que é extremamente positivo, é esse engajamento dos alunos, né, que no geral, eles se sentem muito motivados a usar as tecnologias na sala de aula, e também, né, ainda mais no ensino remoto,
provoca muita autonomia do aluno, né? Porque o professor não está todo o tempo, clica aqui. Não, o aluno vai descobrindo, certo? Então, tem esse fator de que o aluno tem de ser autônomo também, ele tem que fazer escolhas, né? Eu entro nesse link ou eu não entro? Então, tudo isso é importante para esse desenvolvimento do aluno com autonomia. Outro ponto importante, no meu ponto de vista, é a aprendizagem colaborativa e a interatividade. Então, os alunos conseguem aprender fazendo com os colegas, interagindo, né, pedindo quando não sabe, pedindo ajuda para o colega, pedindo ajuda para o professor. Então, acho que essa interação que o ambiente digital proporciona é diferente da interação em sala de aula presencial. E também, quando a gente usa as tecnologias no ensino presencial, isso tem todo um outro tipo de engajamento, de colaboração entre os alunos. Acho que é bem interessante essa parte também. Também proporciona atividades autorais. Então, o aluno, ele se coloca a produzir coisas, né, a fazer coisas, e não só consumir. Tá? Então, isso é muito importante. Mediação docente ativa. Então, através também das tecnologias, a gente consegue dar um feedback, às vezes, muito mais pontual e muito mais rápido para o aluno, né, do que se a gente levasse um monte de papel e corrigisse em casa. Então, aqui é um pouco diferente essa noção do feedback. Existem jeitos de fazer isso, a gente vai ver alguns hoje. Ambiências computacionais diversas. Então, existem muitas possibilidades. Às vezes, a gente está fazendo a mesma tarefa, mas usando uma outra plataforma, e isso engaja mais os estudantes do que usar sempre um Google Forms, por exemplo. E também a avaliação pode ser baseada em competências e de um jeito formativo, então a gente acompanha o percurso do aluno, está construindo, não está conseguindo, não está, e de uma forma também colaborativa. Então, acho que esses são 6 pontos que resumem muito do que vocês colocaram aqui também, e continuam colocando nessa nossa nuvem de palavras. Muito bem. Uma outra provocação. Existem diferenças entre usar os recursos tecnológicos na aula de PLA e na aula de PLAC? Gostaria que vocês respondessem aí para mim. É o mesmo código, certo? Já deve estar trocando aí para vocês. Quem ainda está na aba ou quem saiu da aba tem que colocar o código de novo. Vou compartilhar aqui. Vamos ver os nossos resultados. Sim, não tenho certeza ou não. Existem diferenças entre usar os recursos tecnológicos na aula de PLA e PLAC. Isso, mesmo código. Muito obrigada, várias colaborações no chat. Isso aí, trabalho colaborativo. As potencialidades. Marcos, quem está no Peer Deck, que entrou no join.com e colocou esse site que está, esse CJNEFW, pode acessar diretamente. Se não, é www.mente.com. 2 possibilidades. Isso, obrigada, Angélica. 64% por enquanto, sim, existem diferenças. 9% não. 27% não tenho certeza. Muito bem. Não tem resposta errada. Por quê? Porque cada contexto é diferente, né? Tenho certeza que quem colocou aqui no sim já teve, talvez, experiência com os dois, ou ao mesmo tempo, ou talvez outra pessoa ainda não tenha experiência com plaque, então, claro, não tenho certeza, não trabalhei com plaque ainda, ou já trabalhei e acho que não, que eu posso usar com os dois. Nós vamos pensar sobre isso, certo?
Muito bem. Vamos pensar sobre isso, então. Não trouxe resposta para aquela pergunta, se tem diferença ou não tem. Eu trouxe algumas coisas aqui que a gente precisa pensar para determinar se essa ferramenta é adequada ou não, dependendo do contexto, certo? Então, algumas indicações, alguns pensamentos, quando me vem à cabeça ferramentas digitais, PLA, PLAC. Primeira coisa que a gente precisa ter, em qualquer um dos contextos, é sensibilidade. Notem que essa palavra aparece em vários dos meus itens aqui. Então, sensibilidade em relação ao contexto de ensino. Quem são esses alunos? Né? Qual é o nível desses alunos? Qual é o meu objetivo? Quais são os meus objetivos? Como que é o acesso à tecnologia? Né? Não adianta, talvez, eu dar alguma atividade para os alunos que envolva a tecnologia se eles não têm acesso à tecnologia em casa. Então, a gente precisa ser muito sensível. E acho que quando se fala em PLAC, especialmente, essa sensibilidade permeia todas as escolhas do professor, não só tecnológicas, né? Então, a gente precisa conhecer esses alunos. Com PLA também não é diferente, né? Às vezes o aluno está aqui no Brasil, ou está em outros contextos, enfim, ele não tem acesso. Ou ele precisa de um tempo para se adaptar. Então, sensibilidade em relação ao contexto é a chave. Saber se eu posso enviar atividades para um contexto remoto, né, que o aluno possa fazer em casa, enfim, antes da aula, ou se eu sou a pessoa que tenho que fornecer a tecnologia em sala de aula. Então, existem duas possibilidades de trabalho, né? Não é, obviamente, que agora a gente ainda não está voltando, ou está voltando aos poucos para o ensino presencial, mas muitas vezes quem tem que levar para a sala de aula é o professor, e não só dar tarefas usando tecnologia. Também é importante sensibilidade em relação às bagagens culturais, né? Então, é importante saber que, dependendo onde o aluno está, ele não tem acesso a determinados sites. Né? Então, o YouTube não está disponível em todos os lugares. Né? Então, a gente que já trabalha com esse contexto e pensa assim no mundo como um todo, né? Na aprendizagem e nos acessos no mundo como um todo, a gente pensa um pouco isso. Mas isso é importante de considerar. Sensibilidade em relação às necessidades, né? O aluno vai aprender português para quê? Então, acho que isso é um ponto chave, porque às vezes eu vou usar uma tecnologia e talvez a interação que eu promovo através dessa tecnologia não esteja realmente filiada aos objetivos do meu aluno. Não vai funcionar. Então, isso também liga lá com o contexto. Então, conhecendo onde essa ferramenta vai ser aplicada, facilita, certo? Dá a maior probabilidade de dar certo. Isso apareceu na nuvem de palavras de vocês. Sensibilidade em relação ao letramento digital. Né? Muitas vezes, trabalhar com tecnologia na sala de aula é pegar o aluno pela mão e ir mostrando como faz. Então, muitas vezes, antes de tudo, a gente tem que letrar o aluno, trabalhar com o letramento digital. Né? Não é só mandar fazer. Né? Então, a tecnologia muitas vezes exige isso, é explicar passo a passo, é dizer muitas vezes o óbvio, certo? Porque não pode não ser óbvio para o aluno. Né? Então, igual, pode ser muito óbvio para mim, entra aqui, clica aqui, vai lá. E para vocês, talvez para alguns não, né? Já vi algum comentário aqui no chat. Então, talvez não é óbvio, certo? As pessoas não têm obrigação, né, de saber. É nossa obrigação como professor ser sensível a essa questão e, aos poucos, ir conduzindo o aluno nesse processo. Então, é extremamente importante. Os primeiros trabalhos com tecnologia talvez não sejam fáceis, mas depois vai ficando mais fácil. Certo? Isso acontece com certeza. E outro ponto que eu acho extremamente importante é essa interação afetiva, certo? Não só através do computador, mas principalmente. Porque, às vezes, estar longe dos alunos não indica só uma distância presencial, né, afetiva, mas a gente realmente se distancia. Então, eu dou feedback,
Lá de vez em quando, eu corrijo os exercícios, cada 15 dias, né? Todo esse imediatismo que a gente tem, também é imediato, deve ser, no meu ponto de vista, imediato em relação a essas interações. Porque se a gente mostra para o aluno que a gente está ali, e está com ele vai sentir essa nossa sensibilidade, certo? Então, no meu ponto de vista, é extremamente importante a gente, que o aluno perceba esse senso de presença. E muitas vezes, estar presente quer dizer também ser flexível, né? Já aconteceu várias vezes esse ano, né? E acredito que com muitos de vocês também, eu pedi para os alunos fazerem tal atividade. Aí ele não fez do jeito que eu queria. E às vezes a gente tem essa, mas era para ter feito assim, ele não fez, ele fez de outro jeito? Sim. Às vezes a gente precisa ser flexível nesse sentido, para também mostrar essa afetividade, essa compreensão. Então, muitas vezes isso é potencializado utilizando as ferramentas. Então, não sei se eu respondi, se existem diferenças ou não, mas a ideia também não era responder, mas era fazer a gente pensar sobre esses tópicos aqui que permeiam toda essa escolha, né, de usar a tecnologia, não usar qual das ferramentas, que é o que a gente vai ver em seguida. Tudo bem por aí? Deixa eu dar uma espiadinha aqui no chat, tudo certo. Então, seguimos. Esta é uma outra pergunta, e essa não é no Mentimeter, mas é no próprio Pear Deck, que é esse instrumento que a gente está usando. Então, quem está usando deve ter, se você está no computador, deve ter aberto uma caixa logo do lado dessa tela aqui, escreva sua resposta. Write your response. Ou quem está no celular deve ter aparecido no fim da página da tela um quadradinho verde dizendo para vocês também escreverem ou digitarem a resposta de vocês. Então, gostaria de saber quais ferramentas digitais vocês conhecem e já usaram, ou só conhecem, ou só usaram nas aulas presenciais ou online, certo? Então, escrevam aí para mim. Muito bem, já temos aqui. Ótimo. Google Classroom, Quizlet, Mentimeter, Kahoot. Muito bem. Google Classroom, Google Forms, ótimo. Padlet, amo Padlet. Jamboard, Genial. Kahoot. Apenas o G-Drive. Ok, apenas. Tem muitas ferramentas no G-Drive. Ótimo. Kahoot, Padlet, Wordwall, Classroom Forms, Jamboard. Canva. Ótimo. Muito bem, várias. Nearpod, nós vamos ver também. Ferramentas Google, Quizlet, Wordwall, Google Classroom, Google Docs, YouTube. Wordwall, ótimo. Vários que eu não conheço. Muito bem. Flipgrid, Jamboard, Duolingo, Kahoot, Padlet, Learning Apps, o próprio WhatsApp. Ótimo. Vamos falar muito sobre o WhatsApp. Padlet, Kahoot, WhatsApp, Cloud, Skype, ótimo, né? Essas interações, Google Meet, Classroom. Vários, EducaPlay, sou fã do EducaPlay. Zoom. Ótimo. EducaPlay para muitas coisas, perfeito. Google Drive. Gravity. Plickers, vamos ver o Plickers também. Ótimo! Muitas, muitas, muitas opções. Nós podemos compartilhar todos esses. Tem vários que a gente vai ver hoje, que eu selecionei aqui para a gente pensar um pouco, e vários que não. Então, é interessante, né, que a gente possa também explorar essas outras opções. Muito bem, muito bem. Perfeito. Ótimo.
O Peer Deck nós estamos usando aqui, né? Então, enfim, é uma outra sugestão para fazer essas interações. Depois vocês me contam, né, se vocês estão achando produtivo ou não. Muitas, então, como eu já disse, das ferramentas que vocês colocaram ali, nós vamos ver aqui hoje, certo? Muitas não, mas é interessante que a gente possa, então, pensar também sobre elas, né? Existem muitas ferramentas. Eu tentei organizar aqui, pensei em várias formas de organizar, mas coloquei por blocos, certo? Não necessariamente, vocês vão ver que tem alguma coisa das competências, das habilidades, mas não foi a minha preocupação, certo? Vocês vão ver que algumas ferramentas eu estou falando lá em comunicação e organização, mas que elas vão aparecer em outros momentos. Eu fiz questão de colocar em outros momentos também, mas algumas são tão fluídas que eu posso tanto fazer uma apresentação, posso me comunicar com os meus alunos, posso fazer uma atividade de produção escrita, posso também usar como avaliação. Então, essas categorias aqui não indicam muita coisa, é mais a título de organização, né, para eu saber, mais ou menos, né, para eu me orientar aqui hoje, mas elas são bem fluídas, tá? Então, a gente vai ver algumas ferramentas para cada uma dessas habilidades ou, enfim, tarefas, como vocês preferirem, né? Não pensei muito nesse sentido. Tudo bem aí? Qualquer coisa, né? Me falem. Começamos, então, pela comunicação ou organização. Aqui são algumas das possibilidades que a gente vai falar sobre, né? Eu organizei, para ficar mais claro, talvez para vocês e para mim, em algumas características dessa ferramenta e algumas possibilidades de uso, certo? Então, eu tentei mais ou menos organizar de acordo com a categoria que eu coloquei, certo? Quem está acompanhando aqui no Peer Deck pode clicar, quando o WhatsApp todo mundo, né, conhece, a maioria pelo menos, então não é necessário, mas quem achar depois onde tem esse símbolo aqui, eu coloquei algum link, então é clicável, tá? Então, todas as ferramentas eu organizei dessa forma, tá? O WhatsApp. Muitas vezes, a gente esquece que o WhatsApp pode ser um importante aliado. Ou a gente já tem até aquele grupo de alunos, ou conversa com os alunos através do WhatsApp, mas nunca pensou nele como uma ferramenta pedagógica. Então, é interessante dizer que sim, o WhatsApp é um ótimo aliado do professor para a comunicação, para a organização, para mandar conteúdo, enfim, certo? São inúmeras as possibilidades. Então, o WhatsApp é uma tecnologia de fácil acesso, né? Então, quando a gente trabalha com plaque, é muito válido usar o WhatsApp, né? Porque muitas operadoras de telefone, eles nem cobram, né, nem a consumo dos dados móveis para uso do WhatsApp. Então, se o aluno precisa usar, não tem Wi-Fi, não tem internet em casa, mas tem 3G, 4G, ele pode usar o WhatsApp sem consumir os dados móveis. Então, isso é muito bom, certo? Para quem tem pouco acesso, o WhatsApp é uma ótima saída. Interação rápida com os estudantes. A gente tem várias funcionalidades que a gente vai ver em algumas possibilidades já. A gente pode fazer uma interação individual com o aluno, ou uma interação em grupo, né, através do grupo do WhatsApp. E tem o aplicativo, né, disponível para iOS e Android. Eu fiz questão de colocar se tem aplicativo ou não, porque muitas vezes isso facilita o nosso trabalho, né? Muitos alunos não têm computador, né, só tem o celular. Então, a gente precisa aprender a lidar e usar mais o celular como uma ferramenta. E algumas possibilidades, né? Então, acho que isso você já sabe. Enviar vídeos para os alunos, enviar uma gravação de áudio, enviar um PDF, enviar uma imagem, compartilhar links, né? Enviar texto, e aí a gente pode colocar essa formatação em negrito, em itálico. Isso ajuda muito também se a gente quer enviar um feedback para o aluno. A gente pode cortar o texto, cortar uma imagem, colocar uma fonte diferente, fazer uma chamada de áudio com o aluno, uma chamada de vídeo. A gente pode enviar um feedback oral individualizado
já fiz isso e é muito importante, porque aí, então, além de dar o feedback, a gente já está desenvolvendo a compreensão auditiva do aluno, isso é muito bom. Feedback por escrito, né? E aí já cansei de dar feedback por escrito esse ano também, e de colocar, preciso que o aluno atente para essa, ele escreveu bonita, mas naquele caso ali era bonito. Então, é só colocar o asterisco ali antes do O, depois do O, e aquele O fica em negrito. E o aluno foca naquilo que a gente quer que ele foque. Então, isso facilita muito a nossa vida, né? Porque a gente, às vezes, tem muitos feedbacks para dar, e às vezes é muito mais fácil falar ou escrever rapidinho ali um feedback, enfim. E isso ajuda naquele senso de presença que eu falei antes, né? De o aluno ver que a gente está ali, né? Disponível, essa interação afetiva. Então, facilita muito. Muito bem. Então, lembrem que a gente está falando de comunicação e organização, tá? Depois a gente volta para o WhatsApp com outras potencialidades. Outra ferramenta que eu descobri há pouco e que é também muito legal, bem similar ao WhatsApp, tá? É um aplicativo também para o iOS e para o Android. É como se fosse um WhatsApp, mas o envio de mensagens, enfim, acontece sem a gente compartilhar um número do telefone. Então, muitas vezes, compartilhar o seu próprio número, algumas pessoas podem se sentir incomodadas, né? Então, não tem problema nenhum, certo? Vai até, é o nosso limite, a gente que estipula o limite, né? Então, às vezes, a gente não quer que o aluno tenha o nosso número de telefone. O Remind é uma ótima opção, tá? A gente pode também enviar arquivos, enviar fotos, ver quem leu a mensagem, programar. A gente pode programar ali no app uma hora que a gente está disponível. Então, só respondo das 8 às 8. Enfim, a gente que estipula, né? Então, ele dá esse tom mais focado que o WhatsApp. Também conecta-se a algumas plataformas de aprendizagem diretamente. O Google Classroom, se eu não me engano, é um deles, que a gente pode migrar informações de um para o outro, a agenda, enfim. E tem o aplicativo, então, acesso pelo celular, ok, facilitado. Algumas possibilidades, é bem similar ao WhatsApp. Então, a gente pode fazer anúncios, mandar um lembrete para a turma, né? Não esqueçam que a atividade tal se encerra hoje. Né? Já enviaram seus textos, enfim. Interações em grupo, também conversas particulares. A gente pode também enviar, partilhar documentos durante a aula. Estou fazendo uma interação aqui, um link, preciso enviar um link. Enfim, envia lá no Remind. Também posso enviar o feedback oral individualizado, feedback por escrito. Então, é muito semelhante ao WhatsApp. O que muda é que a gente não precisa partilhar o número do telefone. Então, a gente usa como se fosse um WhatsApp, mas sem acesso ao número. É um pouco, como eu coloquei ali, um pouco mais focado que o WhatsApp. Tá? A terceira opção que eu coloquei aqui é o Google Classroom. Né? Sei que muitos já usaram ao longo desse ano o Google Classroom. Eu também já usei em outros anos, enfim. É um velho conhecido. E ele é muito importante. Né? Eu acho que é uma ótima ferramenta para a gente organizar os alunos, se comunicar com os alunos. Então, a gente pode atribuir notas, conceitos, feedback individual, a gente consegue ter um panorama geral de quem fez, quem não fez as tarefas, então fica bem visual para o professor, né, porque às vezes a gente pode se perder nessa organização, né, quem fez, quem não fez, e ali é bem visual no Google Classroom. A gente pode estabelecer prazos para as tarefas, então até dia tal, até o horário tal. Então é fácil acompanhar as tarefas realizadas e não realizadas num lugar só. A gente pode dividir a aula em tópicos, ou em tarefas, ou em dias, né? Esse ano eu testei várias coisas, né? Então, no início eu estava colocando por tarefas. Tarefa 1, não ficou bom. Depois eu organizei por aulas. E aí funciona bem. Então, o aluno vai lá na aula e vê o que tem para a aula daquele dia. Mas pode ser por unidades, pode ser de diversas formas. Atribuição diferenciada de tarefas para diferentes alunos. Eu não preciso dar a mesma tarefa para todos os alunos.
Eu posso selecionar que alunos terão acesso àquela tarefa. Isso é muito importante. Às vezes, um aluno precisa de alguma coisa específica. Eu posso colocar uma tarefa para ele. Então, aqui a personalização do ensino também é facilitada pelo Google Classroom. As informações são salvas diretamente no Google Drive. Às vezes é bom, às vezes é ruim, porque a gente fica com muita coisa no Google Drive. E tem o aplicativo disponível para iOS e Android. E o aplicativo envia notificações aos alunos, né? O prazo da tarefa termina hoje. Então, é um lembrete também, é interessante. Então, a gente pode organizar cada aula, a gente pode associar as atividades síncronas com assíncronas, a gente pode disponibilizar os materiais da aula, pode fazer upload de vídeos, arquivos, PowerPoint, tem vínculo direto com outras ferramentas Google. Então, dentro do Classroom, eu posso criar um Google Slides, um Google Formulários, um Google Docs já direto, um teste. Eu testei esse ano, e no final de cada unidade, o que eu fazia? Eu via todas as atividades que os alunos não tinham feito, e como revisão, eu colocava para os alunos que não fizeram determinadas atividades, aquelas atividades. Então, eu não precisava ficar igual louca, muitas vezes, produzindo várias atividades, que os alunos, alguns não tinham feito. Então, eu só marcava as atividades que tal aluno não tinha feito e disponibilizava para ele de novo. E isso era como revisão. E aí, claro, para alguns que já tinham feito todas, eu planejava um outro material para revisar. Mas é interessante que a gente pode fazer essas escolhas. Muitas vezes no presencial a gente, né, enfim, não faz. E algo que eu descobri há pouco é que na opção de perguntas tem perguntas dissertativas ou perguntas múltipla escolha. Então, também é uma tarefa que a gente pode, quero fazer um brainstorming, quero ver o que os alunos já sabem sobre o assunto. Então, uma pergunta ali no próprio Google Classroom que eles podem dizer o que eles já sabem, o que eles não sabem. Então, é uma importante ferramenta. Tenho certeza que muitos daqui utilizaram essa ferramenta ao longo do ano e tem muitas outras possibilidades de uso. Então, são só algumas. Tudo bem? Qualquer coisa, me interrompam, por favor. Dá uma olhadinha, tudo certo. O Trello, quem nunca usou, também é uma ferramenta de gerenciamento, certo? Então, serve para organizar e se comunicar com os alunos. Funciona bem com projetos, certo? Então, a gente pode organizar os passos de um projeto em uma lista ou em várias listas. Então, é extremamente versátil e pode ser utilizada de acordo com as necessidades do usuário. Então, se a gente está pensando em fazer um projeto com os alunos, posso usar o Trello para gerenciar esse projeto, para ter todas as informações sobre esse projeto numa plataforma única. Eu posso utilizar também para preparar as minhas aulas, né? Ou para preparar, para orientar a minha vida, né? Coisas que eu ainda tenho para fazer, o que eu já fiz, o que está pendente, enfim, o que é mais urgente, o que não é. Então, a gente pode organizar em quadros e em cartões sobre tópicos específicos. Então, são quadros gerais, cartões menores com cores. A gente pode acrescentar imagens, especificar o assunto de cada um deles. Tem um aplicativo também, tá? Algumas possibilidades. Quem quiser acessar, é só clicar aqui nesse link que vai direto para a plataforma, tá? Eu posso organizar tarefas, prioridade de estudos, projetos. Posso fazer brainstorming sobre um tema, o que vocês querem aprender sobre, quais são os problemas que a gente está enfrentando, que a gente pode pensar e aprender sobre, enfim. A gente pode elaborar conjuntamente um roteiro desse projeto, o que a gente vai fazer, qual é o produto final, quais são as nossas perguntas. Também pode ter um roteiro de execução das tarefas. A Fiamma faz isso, a Dina faz isso, a Bruna faz isso, a Andrea faz isso. Então, executar, organizar a execução das tarefas. A gente pode também determinar isso, função de cada membro da equipe, né? Marcar em um cartão diferente. Então, você é responsável por isso, você por isso. Então, fica mais organizado. E aí, cada um está ciente do que cada um dos outros componentes do grupo está trabalhando. E é um ótimo jeito também para monitorar o que todo mundo está fazendo, né? Então, a gente às vezes precisa saber,
né, até para uma posterior avaliação, né, essa avaliação que a gente pensa ao longo, né, essa avaliação formativa. E também a gente pode botar etiquetas coloridas para sinalizar o status de determinado projeto. Então, essas atividades aqui estão em andamento, essas aqui estão finalizadas. Então, essas aqui nem foram iniciadas ainda. Então, a gente consegue ter um todo, né, uma visão do todo. O Trello é bem bacana nesse sentido. Outro aplicativo, outra ferramenta que eu particularmente me apaixonei esse ano, é o Classroom Screen. Quem estiver utilizando o Pear Deck e quiser clicar aqui, espero que vocês se apaixonem como eu. É um quadro interativo para auxiliar nas aulas síncronas e também nas aulas presenciais. Mas acho que nas aulas síncronas é bem interessante. Eles vão auxiliar na organização da sala de aula. E usa as ferramentas que normalmente a gente já utiliza em sala de aula de uma forma interativa. O que a gente pode fazer com ele? Sortear estudantes para responder as questões. Depois eu vou mostrar para vocês como é a tela. A gente pode escrever o nome de todos os alunos, né, copiar e colar, enfim, de uma lista. E a gente pode clicar e faz um sorteio e aparece o nome do aluno e fulano vai responder. Às vezes tem turmas que a gente precisa, né, usar de estratégias assim, de pontuar, chamar o nome para que haja uma interação. Às vezes nem é necessário, então a gente ignora, né? Mas às vezes é preciso. A gente também pode jogar dados de forma virtual. Então é bem interessante, porque às vezes o professor sempre tem um dado aqui ou outro, né? Professor de línguas. Sempre, mas às vezes a gente perde. Então, aqui é um dado virtual. A gente também pode explorar a imagem de fundo. Estou trabalhando com um ponto turístico. Eu vou colocar a imagem desse ponto turístico no fundo da minha tela e eu posso circular as informações. Isto é desse jeito porque lembra uma arquitetura de tal tipo. Então, é bem interessante. E também textos. Eu posso colocar o texto como pano de fundo e ir explorando, e sublinhando, e circulando o texto com os alunos, puxando flechas, enfim. Também posso desenhar, né? Eu sou uma péssima desenhista, mas há colegas que são muito bons desenhistas e podem usar a tela do Classroom Screen para fazer desenhos. Também posso escrever alguma palavra, né? Tem uma opção de escrita, se está gerando dúvida, né? Às vezes o aluno precisa ver a palavra escrita. Também algo que eu acho bem interessante são símbolos de trabalho para organizar a aula. Então, se nesse momento eu preciso de silêncio, eu posso colocar na tela ali discretamente o símbolo de silêncio. Ou converse com seu colega, né? Sempre tem aquele aluno desorientado. Professora, o que é para fazer? Então, olha ali na tela já. É para conversar com o colega. Então, ele já sabe. Ou trabalho em pares. São várias as opções que tem para deixar ali no cantinho, enfim, para orientar aquele aluno, que muitas vezes é desorientado. Também tem a opção de colocar um semáforo. Então, é o desenho de um semáforo, ou sinaleira, ou, enfim, né? Essa palavra tem várias variações no Brasil e fora dele. Então, coloca o semáforo está ali, vermelho. Então, agora é para parar de fazer atividade. Verde, enquanto estiver verde, combina com os alunos. Podem ir fazendo atividade. Quando eu mudar para amarelo, a gente vai ir se organizando, terminando a atividade, encerrando o assunto. E no vermelho, para a atividade e compartilha. Enfim, né, a gente pode usar várias coisas. Tem também a opção de um cronômetro. Então, vocês têm 5 minutos para fazer a atividade. Coloca contar o cronômetro. Quando terminar esse tempo estipulado pelo professor, vai soar um sininho. Pronto, os alunos sabem que tem que voltar. Também posso colocar um relógio, posso colocar o calendário, então, tudo isso para orientar as práticas. Aqui eu coloquei todas as ferramentas para vocês enxergarem, tá? Mas eu posso ir selecionando elas de uma vez só. Então, aqui tem a imagem de fundo, eu posso trocar o idioma dele para português, algumas coisas não trocam, por exemplo, aqui, save up to three lists with a free. Então, algumas coisas não tem como traduzir, mas algumas sim, trabalho em grupo. Aqui embaixo também está traduzido para o português. Então, aqui são os nomes aleatórios, que eu posso colocar a lista dos estudantes. Aqui mostra o dado. Aqui é a indicação de trabalho em grupo, trabalho em pares, enfim. Aqui é a sinaleira, o semáforo que eu falei.
aqui para desenhar e eu posso aumentar, né, ampliar ou diminuir o meu espaço de desenho, também para escrever. Aqui é dos pares e eu posso também salvar 3 listas. Então, se eu tenho toda a turma, sempre a mesma turma, enfim, eu faço o nome dos alunos uma vez só e salvo. E aí depois eu não preciso ficar copiando, colando os nomes toda a aula, né? Aqui, caixa de texto normal, para escrever alguma palavra, aqui o cronômetro. Então, enfim, né? A gente pode ir explorando, enfim. E aqui embaixo também tem o acesso ao QR Code. Eu posso colocar um link para os alunos. Eu quero que eles acessem tal e tal site, eu posso colocar e eles já escaneiam com o celular o código e automaticamente entram no site. Facilita um pouco também, tá? Então, no geral, essas são as funcionalidades do Classroom Screen. Eu acho ótimo. Facilita bastante a vida do professor em aula. Aqui eu coloquei outras possibilidades de quadros brancos online interativos. Então, se vocês não conhecem, enfim, vários já falaram do Jamboard. Eu, particularmente, não sou grande fã do Jamboard, mas existem várias coisas interessantes que a gente pode fazer nele, e pode fazer em outros. Mas, no geral, essas outras 3 opções, esse O, que é a Web Whiteboard, o Miro, é muito interessante também o Jamboard, eles são murais, né, para perguntas, comentários. Também a gente pode fazer brainstormings, podem criar projetos colaborativos, né, através de um post-it, muitas vezes. A gente pode também fazer uma memória de aula colaborativa. A gente discutiu tal assunto. Vamos lá. Ou antes de uma produção de um texto, né, discutimos o texto base, texto de insumo em aula. Depois, então, antes de produzir o texto, vamos colocar algumas ideias, né, o que eu posso fazer? Quais foram os meus pensamentos ao longo da aula. A gente pode fazer nesses quadros brancos, a gente pode criar notas adesivas para responder, pode colocar fotos muitas vezes, criar um mapa mental ou um mapa conceitual colaborativo. Então, esses quadros oferecem inúmeras possibilidades de trabalho, tá? Também são links clicáveis aqui, vocês podem acessar a esses 3 quadros brancos interativos. Muito bem. Apresentações. Então, aqui pensei mais, na verdade, para o trabalho do professor, né, para a criação de aulas. Esse layout que eu estou utilizando aqui, essas imagens, enfim, essas cores, é do Slides Go. Ele é animadinho, então, por exemplo, essa imagem aqui no PowerPoint, ela fica subindo e descendo, ou aparecem algumas coisas interativas, mas no Pear Deck não aparece, tá? Existem outros que a gente vai ver agora, e nós estamos usando o Pear Deck também, que eu posso criar slides com ele, ou eu posso importar um slide já criado. Tá? O Slides Carnival e os Slides Go, eles são muito simples, muito interessantes. Eles têm diferentes layouts, temas de slides para download. Eu posso tanto fazer o download para usar no Google Slides, ou como PowerPoint. É totalmente editável, então eu posso tirar qualquer imagem, colocar outra, substituir, mudar fonte, mudar cores, enfim, totalmente editável. E a possibilidade de uso é essa, tá? É fazer apresentações em PowerPoint com um visual um pouco mais atraente e criativo, né? Acho que já passou o tempo da gente fazer slides, que é algo que, se a gente não colocar algum tipo de interação, ele fica um monólogo. Muito do que eu estou fazendo aqui é um monólogo, né? E então pensa um monólogo com um slide branco. Ninguém merece, né? Já passou esse tempo do slide branco, que é igual se a gente, aquele tempo em que a gente colocava que a gente projetava na parede da sala de aula, aquela tela de plástico. Então já passou, certo? Agora a gente tem inúmeras possibilidades, é fácil, não tem desculpa, né, para não usar. Então, Slides Carnival e Slides Go, super fácil, já salvem o link, porque tem várias possibilidades. Se eu vou trabalhar comida, nossa, tem vários slides que já tem o tema de comida. Então, eu posso aproveitar isso até para explorar um vocabulário, uma coisa diferente. Então, eles são muito produtivos, assim, é um aliado ótimo para ter na sala de aula.
O Nearpod, algumas pessoas já falaram ali no nosso brainstorm sobre. É uma plataforma online, então baseada em aprendizagem móvel, que possui diversas funcionalidades para tornar a aula mais atrativa e engajadora. Os alunos podem acessar a aula em tempo real, através dos dispositivos móveis como um código. Também tem um repositório e um criador de apresentações interativas, então eu posso, como o Pear Deck que a gente está usando aqui, eu posso criar interações já no próprio slide e o aluno acompanhando, como vocês estão fazendo aqui, podem responder. Pode ser utilizado de forma assíncrona ou síncrona, e também tem aplicativo. Então, a gente pode também fazer apresentações interativas, em slides, em conteúdos, e aí no formato de áudio, de vídeo, de imagem 3D, e outros, né? As apresentações têm a possibilidade de criar enquetes ao longo da apresentação, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês, mas é outro aplicativo, e eu posso criar também alguns quizzes, e aí a opção de questões de verdadeiro ou falso, questões abertas e múltipla escolha. É isso que ele oferece para criar ali no slide e o aluno já ir responder. Então, é bem interessante. Quem nunca usou, explore, certo? E existem vários tutoriais na internet também ajudando a gente a como fazer. Esse é um aplicativo que eu amo. Eu já amava quando eu estava falando em apresentações. E agora eu amo ainda mais porque eu descobri que é possível fazer quizzes e outras opções. A gente vai voltar nele depois, tá? Então, o que é o GNL? É uma plataforma online de produção de conteúdos digitais e recursos educacionais interativos. E aí a gente pode fazer apresentações, jogos, imagens, infográficos e vários outros. Tem também templates editáveis. É uma ferramenta online. E alguns recursos só estão disponíveis na versão premium. Então, mas vários recursos podem ser usados na versão gratuita, não tem problema, certo? E a versão gratuita é muito boa. O que a gente pode fazer com ele? Apresentações interativas, em slides ou em vídeo. É muito legal porque os personagens ficam se mexendo, há uma interação também nesse sentido, então já movimenta um pouco a nossa apresentação. Eu posso também pensar em trilhas de aprendizagem, posso fazer jogos. A imagem interativa é ótimo, né? Se eu quero trabalhar algum tipo de vocabulário, então se eu quero colocar partes do corpo, partes da casa, eu posso colocar uma imagem, e essa imagem a gente pode ir puxando flechas, ela dá para fazer um jogo bem legal de vocabulário. Posso criar infográfico, posso criar guias, então um guia turístico, posso criar um mapa. Currículo, também posso fazer um currículo diferenciado. E também postagens para redes sociais. Essas são algumas. Depois a gente vai voltar nessa ferramenta. Aqui, lembrando, a gente está falando de apresentações. Esse é o que a gente está usando. Então, é um complemento para o Google Slides. A gente não é um site em específico, mas a gente precisa adicionar ali como um complemento no próprio Google Slides. Permite criar apresentações interativas, inserindo questões que podem ser respondidas pelos estudantes diretamente no slides. Então, facilita bastante, né? A gente não perde tanto tempo de acessa tal site, porque já está ali. Pode ser utilizado tanto em aulas síncronas quanto assíncronas. O aluno pode ir acompanhando o meu material, se eu quero algo assíncrono, e respondendo, e depois eu tenho acesso. Não precisa ser síncrono, como a gente está fazendo aqui. Então, também há uma possibilidade de avaliação diagnóstica ou formativa. E depois, por que pediu o e-mail de vocês? Porque fica um relatório disponível para o professor. Então, eu consigo depois entrar lá no site e ter acesso às respostas, ter um relatório, né, do que aconteceu, quem fez o quê. Então, é bem interessante. Possui opção de questões abertas, questões de múltipla escolha, numéricas. Posso pedir para o aluno fazer um desenho também, para arrastar coisas. Então, tem várias possibilidades. A apresentação pode ser compartilhada, então, por meio do link, que é o que a gente fez aqui, com esse PIN, com essa senha, ou diretamente no Google Classroom. Então, muito legal. E em atividades síncronas, a gente pode importar alunos de uma turma do Classroom ou compartilhar o código da atividade, como a gente fez aqui. E eu coloquei ali o link de um tutorial que explica bem como funciona. Então, caso alguém tiver curiosidade de saber mais e gostou, enfim, dessa ferramenta, eu acho que ela é ótima para trabalhar em sala de aula, tá?
aí online, síncrona ou assíncrona. Muito bem, apresentações, passamos, vocabulário. Tenho certeza que a gente já usa, né, o Educaplay já apareceu, o Quizlet, e aqui são algumas outras opções para trabalhar vocabulário com os alunos, tá? O Quizlet, eu acho ele muito interessante. A gente pode usar para criar cartões com vocabulário para os alunos estudarem. Por exemplo, num lado do cartão eu posso colocar o vocábulo, a palavra, e o outro eu posso ter a definição. Eu posso ver na versão paga o progresso da turma. É de fácil navegação, bem intuitivo, tanto para os alunos quanto para a gente. Eu posso compartilhar o link da tarefa ou direto no Classroom, no WhatsApp, enfim, como eu estiver usando. Só que a versão gratuita tem várias limitações. A versão paga é muito mais legal. Então, por exemplo, o Quizlet Live, que é muito conhecido, é possível só na versão paga. E acho que essa é a característica, a atividade mais legal para se fazer. Mas existem outras possibilidades, tá? Então, os cartões de vocabulário, a gente pode também trabalhar com pronúncia, e não é o professor que grava, já tem uma gravação para palavra e para definição. Tudo bem? Tá. Então, a gente pode utilizar os cartões para vocabulário, acho bem tranquilo. E os diagramas também estão só disponíveis na versão paga. Mas acho que a gente trabalha bem com os cartões de vocabulário, é uma ótima possibilidade de uso. O Educaplay. Então, quem já usou, né, já tem uma vivência nele e é possível fazer muitas coisas com o Educaplay. São atividades gamificadas, tá? A tarefa pode ser vinculada com o Google Classroom, ou o acesso por um PIN ou pelo link. Se eu não me engano, sim, tá ali, já coloquei. A versão gratuita, a gente pode até 3 compartilhamentos diretos com o Google Drive. E também tem algo de feedback limitado, porque nos primeiros exercícios que eu fiz, eu conseguia ver as respostas dos alunos até um momento, e depois eu não conseguia mais ver, porque eles só me davam algumas questões para eu conseguir dar feedback. Mas, enfim, né, se esse feedback, se é alguma coisa mais tranquila, que não exige necessariamente um feedback pontual do professor, enfim, a gente pode utilizar tranquilo. Outra característica interessante é que o jogo, após criado, ele é aberto. Então, qualquer pessoa pode realizar a tarefa. Às vezes, complica um pouco para o feedback e para a gente saber ter controle, assim, né? Porque eu tenho tarefas que eu criei que mais pessoas, na verdade, poucos alunos fizeram e outras pessoas fizeram. Então, acaba que tem, nossa, 10, 15, 50 pessoas que jogaram o jogo, mas nem todos são teus alunos. O que a gente pode fazer no Educaplay? Adivinhas, preenchimento de lacunas, palavras cruzadas, ditados, e aí esse ditado pode ser oral ou escrito, palavras embaralhadas, associação de colunas, quiz, o jogo do ABC, e aí tanto com pistas orais ou escritas. Eu trouxe aqui 4 jogos que eu fiz ao longo do ano, simples, certo? Não é nada muito. Às vezes a gente precisa pontualmente que o aluno conjugue o verbo, e ele precisa disso. Enfim, cada um sabe a realidade e a turma que tem, né? Às vezes eu acho que o aluno precisa desenvolver um pouco mais a habilidade oral, e eu acho que é interessante um caça-palavras, ou uma cruzadinha. A gente sabe, né? Então, aqui tem algumas possibilidades. Aqui é um jogo esse é o ABC, então, cada uma das letras do alfabeto eu escolho, né? Quais que eu quero e quais eu não quero. Aqui é um jogo de exercitar os verbos. Então, o aluno tem que conjugar o verbo, e eu fiz frases organizadas, e aí cada aluno precisava conjugar, e eu escolhi verbos que começavam com essas letras. Então, simples, certo? De conjugação, um pouco mais interativo do que escrever lá no papel. Aqui, o que você curte ou você não curte, foi a partir de um vídeo que a gente fez, e aí, essa pista, que era um trecho do vídeo, e aí o aluno precisava ver o que essa pessoa estava falando aqui, que ela curte ou não curte. E aí, a resposta correta era o que cabia aqui na palavra cruzada.
Aqui de associação entre palavra e imagem, algo bem iniciante, e aqui também de completar o texto com a palavra mais adequada. São simples, certo? Mas são interessantes se eu quero trabalhar com vocabulário. O puzzle, ele é bem interessante também, porque é um site de jogos interativos, então totalmente personalizados, eu posso fazer sobre qualquer coisa. Os jogos têm versão para impressão, então eu posso tanto disponibilizar online quanto imprimir para os meus alunos. Compartilhamento através de links, fácil navegação. A versão gratuita é mais que suficiente, mas tem versão paga também. Também posso fazer associação de pares, cruzadinha, acróstico, palavras embaralhadas, caça-palavras, quiz, jogo da memória, quebra-cabeça. São várias as possibilidades. Esse aqui é um exemplo de uma cruzadinha que eu fiz. Eu coloquei como se fossem, não bem charadas, mas algumas pistas. E aí era sobre família. Certo? Eu queria trabalhar esse vocabulário, queria saber se os alunos já sabiam o que era cada coisa, enfim. Então, ele é bem interativo, os alunos escrevem, fica verde quando já acertou, se não acertou. Então, é uma cruzadinha, certo? Tem uso de cruzadinha, nada muito além. The Word Search, então, é especificamente para caça-palavras, tá? Vários jogos, já tem vários jogos prontos, então, às vezes, a gente pode utilizar um jogo que já está ali, não precisa fazer, mas podemos fazer. Também tem versão para impressão, e fácil navegação no telefone também. Então, é para fazer caça-palavras. Às vezes a gente não sabe que aplicativo usar e a gente gosta bastante desse tipo de tarefa, então tranquilo. E as pistas a gente pode fazer em forma de enigmas, pode fazer como a gente achar melhor, tá? É só uma sugestão. Não coloquei imagem, mas o aluno só arrasta, se for no telefone, ou com o mouse e faz as combinações, fica coloridinho, tá bem bonitinho. Match the Memory é um jogo de memória, então totalmente personalizável, a gente escolhe o fundo da carta de memória, escolhe se vai ter, eu até coloquei aqui, imagem, pode ser palavra com palavra, pode ser imagem com palavra, então a gente que escolhe. A criação é bem intuitiva, tem diferentes temas, cores, combinações, e é fácil navegação no celular, é só clicar os pares, e é super fácil. Então, é uma outra possibilidade, certo? Coisas que a gente faz no ambiente presencial, com material físico, que a gente pode fazer no online também, certo? E às vezes é muito mais rápido eu criar um jogo da memória online do que eu imprimir, recortar. Às vezes, se eu quero usar mais de uma vez, tem que passar contact. Então, tem todo esse trabalho que às vezes aqui. E aí, além disso, a gente tem o nosso repertório, que a gente só tinha antigamente físico, né, com roupeiros cheios de coisas e prateleiras cheias de materiais, e que depois a gente não acha, a gente tem aqui no ambiente virtual. Muito bem, estou passando um pouquinho rápido, porque tenho bastante coisas, né, para falar ainda para vocês, mas qualquer coisa, por favor, me interrompam, e estou aí, por favor, anote para mim mesmo. Compreensão leitora. Fiquei em dúvida se era esse mesmo nome para essa categoria, porque eu pensei em várias coisas aqui. Então, compreender textos. O que é texto? Texto é tudo. Então, coloquei várias coisas aqui que talvez vocês não concordem com essa minha definição, mas está tudo bem, certo? É só para organização mesmo. Vamos ver alguns. O primeiro deles é o Quizzes. Então, ele é bem interessante, é um ambiente divertido, gamificado, perguntas, a gente pode fazer perguntas, né, e temos a resposta, feedback, o feedback já é dado pelo próprio aplicativo através de memes, então é bem divertido, esse feedback é exibido diretamente para o aluno, assim que ele clica. A gente tem o relatório do progresso individual do aluno e da turma como um todo, né, quais questões as pessoas acertaram, qual foi o índice de acerto, e aí a gente pode pensar, será que todo mundo, né, a turma toda não acertou essa pergunta, será porque eles não sabiam a resposta, ou eu que de repente não formulei ela bem? Pode ser feito com tarefas síncronas ou assíncronas, o acesso também é feito através de um código, de um PIN, a versão gratuita tem algumas limitações sim, e tem a versão paga e também tem o aplicativo. Possibilidades, a gente pode criar jogos em forma de quiz, então faço pergunta, primeiro tem que
Eu fiz, depois eu vou mostrar para vocês. Tem que assistir esse vídeo e depois, a partir do vídeo, eu vou fazer um quiz com perguntas. Eu posso criar também uma lição. E aí são esses slides interativos com perguntas ao longo dos slides da apresentação e os alunos respondem ali. Também posso adaptar tarefas de outros professores. O meu colega lá, nem conheço, fez sobre tal texto ou tal tópico, e eu gostaria de trabalhar também. Não vou usar tudo, mas vou usar um pouco, então eu posso copiar e eu mesma fazer adaptações. Isso é bem legal, né? E existe uma questão da redenção. Ficou muito bem a minha tradução, é redemption question. E o aluno, então, depois, no final, ele pode escolher 3 opções e responder novamente alguma questão que ele tem errado. Então, é bem interessante, né? Dá uma nova possibilidade. Aqui é uma atividade que eu fiz. A gente assistiu um vídeo com algumas informações sobre a Clarice Lispector. Eu ia trabalhar outras coisas, mas uma delas eu gostaria que os alunos soubessem um pouco mais sobre ela, enfim. Então, eles assistiram o vídeo, um vídeo curto, depois ele vai aparecer como outra possibilidade também, e eles tinham que responder algumas questões. Então, aqui era uma das questões, né? Qual a última obra da autora terminada apenas 2 meses antes dela morrer? Isso estava lá no vídeo. A minha turma é bem iniciante, agora um pouquinho mais avançada. Então, aqui eu coloquei as obras, não preciso escrever, posso usar imagens, e eles só clicam na resposta correta. Essa aqui é a Redemption Question, então os alunos têm essa possibilidade de escolher uma questão que eles erraram, é aleatório, então eles não sabem qual, para responder novamente, tem uma segunda chance. E aqui, deixa eu parar de mexer, que aparece. Aqui é como o professor tem o relatório. Então, eu posso olhar aqui quantos % acertaram, quais questões foram mais erradas, tenho ali algumas que 50% acertou, é que aqui eu fiz como teste só. Então, quem acertou quantas, e tem o relatório por participante, por pergunta, tem a visão do todo, e tem também por tópicos. Então, é bem interessante o jeito como a gente consegue pensar a nossa prática também. Novamente aqui, então, eu não vou falar das características e nem das possibilidades, porque a gente já viu lá nas apresentações, as características e as possibilidades são as mesmas, mas aqui pensando em compreensão leitora, e pensando em quiz, em games, essas são algumas opções que o GNL nos oferece. Essas são as versões, eu selecionei só para aparecer as gratuitas. Eu já usei esse jogo aqui, o Trivial Quiz, e é muito interessante, porque ele já oferece o layout pronto. Então, aqui eram 6 questões, se eu não me engano, e aí já tinha até o feedback que o professor pode dar. Então, se o aluno errou a questão, eu quero que apareça o quê? Que mensagem para eles? Então, aparece a mensagem que eu colocar. Que ele acertou, eu posso oferecer já um feedback explicando, enfim, que aquela é a resposta correta, por isso, por isso, por isso. Então, é bem interessante, bem interativo também. E existem várias outras opções, jogo da memória, tem do Cruzeiro, tem de Marte, e a gente pode colocar o que a gente quiser aqui. Então, guess the song, né? Adivinhe qual é a música. E isso tudo é editável. E é muito legal. Olhem, quem já conhece esse aplicativo e ainda não explorou esse tipo de ferramenta, já façam, porque é muito legal mesmo, é bem gamificado, e os alunos gostam muito disso. O Mentimeter é o que a gente usou no início dessa apresentação, as 2 primeiras interações. Então, é um recurso digital para criar, vocês podem criar apresentações com interação, então, podem criar o slide, eu poderia ter feito toda essa minha apresentação lá no Mentimeter, ou eu posso fazer só como eu fiz algumas interações, certo? E aí eu disponibilizo o número para vocês, e aí a gente entra, enfim. Então, a gente pode fazer enquetes, perguntas, nuvem de palavras, também pode ser utilizada como uma proposta de avaliação formativa, em videoconferências. Então, aqui no final eu posso pedir o que vocês acharam da oficina,
Então, vocês podem responder lá, gostei, não gostei, pontos a melhorar, enfim. Questões e dinâmicas que podem favorecer a aprendizagem colaborativa, fornecer feedback ao professor. A versão gratuita tem limitações, então eu só posso criar 3 slides, por isso que normalmente eu só faço interações pontuais, assim, quero uma nuvem de palavras sobre isso, quero uma enquete sobre isso, porque só 3 slides é pouco, né? Mas tem a versão paga também. E tem disponível o aplicativo tanto para iOS quanto para Android. Posso fazer nuvem de palavras, posso fazer um brainstorming, posso fazer enquetes de múltipla escolha, de questões abertas, ter um ranking, uma escala, perguntas e respostas. Então, ao longo da aula, os alunos podem ir fazendo perguntas, e aí, no final, o professor abre o slide que tem o espaço para os alunos fazerem as perguntas e vai respondendo. Acho que isso é interessante. E também posso fazer uma avaliação formativa, mas não tem identificação. Então, eu não sei quem respondeu o quê. Então, se não for importante saber quem respondeu o quê, tudo bem. É uma boa ferramenta. Agora, se precisar nomear, né, daí é mais complicado. O Kahoot, acho que esse ano muitas pessoas descobriram o Kahoot. Ele é muito interessante, né, é fácil de criar novos questionários, a gente pode adaptar questionários existentes, tem um elemento de gamificação, né, tem competição, pontuação, tem ranking, tem desafio. As interações não podem ser online, síncronas ou presenciais. Há um relatório de utilização. As respostas podem ser anônimas ou nominais, porque o aluno escolhe o nome que ele coloca, né, quando entra no game. É uma utilização sem login, somente com o PIN do jogo, e tem um aplicativo. A gente pode fazer algumas tarefas individuais ou em equipes. O quiz é interativo, de múltipla escolha. Então, a pergunta é projetada no computador ou na tela do professor, e as alternativas aparecem em cores na tela do aluno. Então, quem nunca jogou o Kahoot, talvez a maioria já conheça, acho que foi amplamente usada durante esse ano. Google Forms, certo? Eu acho que esse foi um grande aliado, né, esse ano. Então, é uma ferramenta de formulários do Google, oferece modelos prontos, modelos para avaliação, permite fazer testes de múltipla escolha, inserir fotos, vídeos. A gente pode fazer um feedback instantâneo, ou se tiver alguma pergunta de escrever, a gente pode fazer após a realização da tarefa e fornece um feedback individualizado. Então, as avaliações, algumas possibilidades. A gente pode fazer avaliações, então, e aí a gente tem que lembrar de pedir o e-mail do aluno quando disponibilizar o Forms, ou pedir como primeira pergunta para que eles se identifiquem, né? Porque no início do ano eu já fiz Google Forms e esqueci de pedir o nome e não queria que eles colocassem o e-mail. E aí depois descobri, né, quem que fez o quê. Então, mas depois eu fui me atentando. Questionários com questões de múltipla escolha, respostas curtas, parágrafos, datas, etc. Questões a partir de vídeos do YouTube, a gente pode inserir um vídeo no próprio formulário ou uma imagem. A gente pode criar, sim, uma trilha de aprendizagem, né? Depois que o aluno respondeu isso, se ele respondeu que sim, ele vai para essa parte do formulário. Se respondeu que não, vai para essa. Exige um pouco mais, né? Mas a gente pode fazer. Os alunos também podem colocar arquivos, então eles podem enviar trabalhos por ali, documentos, PDFs, imagens, vídeos, áudios, uma apresentação, um desenho, uma planilha. Então, às vezes, né, se a gente acha melhor do que o aluno enviar pelo WhatsApp ou por e-mail, envia pelo Google Forms e fica tudo registrado num lugar só. É uma boa dica para quem tem bastante aluno. O Padlet, eu já vi que vocês colocaram ali, é uma super ferramenta. Então, é um mural virtual, dinâmico, interativo, pode ser compartilhado com os alunos por meio de um link, por e-mail, pelo Facebook, pelo Twitter, por meio de um QR Code, que é gerado pelo próprio app, ou pode ser compartilhado no Google Classroom. As contribuições são anônimas, sem login, e às vezes a gente precisa ter um pouco de cuidado, se eu quero saber quem escreveu o quê, quem postou o quê, sugerir que os alunos façam um login, para não ficar como anônimo, ou pode ser nominal também. Também tem a opção que eu acho muito bacana, que é filtragem de conteúdo, e aí eu posso pedir, dependendo, né, se eu acho que é necessário, eu preciso aprovar as publicações que vão para o mural, ou não, então eu posso escolher isso, e também tem a opção de filtrar linguagem obscena. Então, se o aluno escreveu alguma coisa ali que
que ele filtre como obsceno, coloca um emoji no lugar. Então, eu acho bem bacana essa opção. E também tem aplicativo. Eu posso criar um mural, uma tela, uma lista, uma grade, uma coluna, uma conversa, um mapa, uma linha do tempo. Os alunos podem enviar trabalhos realizados, então eles podem inserir imagens, vídeo, texto, link, construção de entendimentos colaborativos sobre um material de leitura. Lemos um texto, o que a gente entendeu? Vemos um vídeo, o que a gente entendeu sobre? Coloca o que tu entendeu lá no Padlet, fica um mural colaborativo. Posso fazer brainstorming, posso fazer perguntas e os alunos respondem. E tem também a opção de reações, então eu posso curtir, eu posso votar, eu posso adicionar estrelas, eu posso dar uma nota. Muito interessante. Essa é uma atividade que eu fiz super simples, porque era bem no início do ano. Eu estava trabalhando sobre advérbios de frequência, e as frequências das atividades, em tal, rotina, enfim. E coisas que os alunos fazem. Então, pedi para eles colocarem ali o que você sempre faz. O que você quase sempre, o que às vezes, o que raramente. E aí eles foram colocando imagens, alguns escreveram uma frase completa, outros só colocaram a tarefa, a atividade em si. Aqui eu não pedi para eles fazerem um login, então, e também não era tão importante eu saber quem fazia o quê. Então, a maioria ficou como anônimo. Alguns viram que não tinha possibilidade de nome e colocaram aqui o nome deles. E achei bem interessante, assim, porque para ele era importante que eu soubesse que era ele que estava dizendo tal coisa. Então, achei interessante. Então, essa é uma possibilidade, a gente vai ver outra depois. Produção escrita. O Padlet aparece aqui de novo, certo? Porque não deixa de ser, eu posso fazer uma compreensão de alguma coisa através do Padlet, ou eu posso fazer uma produção. Nem coloquei ele aqui de novo, né? Mas eu posso pedir que o aluno faça. Isso aqui é um exemplo de produção, né? Ele produziu uma frase sobre a rotina dele e colocou uma imagem para ilustrar. Isso é uma produção. O primeiro que eu coloco aqui é o Canva. Apareceu lá também na fala de vocês, muitos já conhecem. Então, é uma ferramenta online de conteúdos digitais, permite também trabalho em equipe, eu posso compartilhar o que eu estou fazendo, e aí o design com alguém e as pessoas podem me ajudar a trabalhar naquele design. Oferece diversos templates editáveis, diferentes layouts, tem um banco de imagem, tem uma gama de recursos e de elementos. A versão gratuita é ótima, mas tem a versão paga também e tem aplicativo. O que a gente pode produzir aqui? Apresentação de slides, infográficos, mapas mentais, folders, cartazes, vídeos. Posso fazer uma montagem de fotos, posso fazer uma brochura. Algo que eu já usei e que é bem legal são os e-books. Então, um aluno pode criar individualmente um livro sobre alguma coisa, pode fazer uma atividade avaliativa, enfim, que os alunos organizem algo que foi feito, um guia turístico para compilar, ou nós fizemos agora produções biográficas, e aí a gente vai criar um livro com as produções, as biografias dos alunos. Então, é uma baita ferramenta. Quem nunca usou, tem muita coisa para explorar. O Lino é uma outra opção, eu diria que ele é um Padlet menos, um pouco mais antigo, de post-its, mas ele é bem interessante. Ele é uma organização de notas adesivas. Eu posso criar a minha sala de aula, enviar o convite por e-mail para os alunos. Tem versão gratuita, que eu acho ótimo. Também tem aplicativo. Eu posso criar enquetes, coloco um post-it com uma pergunta e o aluno insere o seu post-it com a resposta. Posso inserir vídeos, links, imagens. Tem o vídeo lá e quero que o aluno comente o que ele achou sobre tal coisa. O aluno coloca embaixo do vídeo os post-its. Posso fazer um mural de avisos, né? Compreensões colaborativas de vídeos, podcasts, textos, né? O que entendemos sobre isso? E aí, cada um vai lá e insere uma coisa que entendeu sobre, eu acho que é bem interessante. O WhatsApp para produção também é ótimo, certo? Então, algo que eu fiz, coloquei aqui umas outras possibilidades só relacionadas à produção. O envio de texto faltam palavras, e o aluno deve completar com a palavra que achar mais conveniente. O aluno pode tirar fotos importantes, fotos de cada momento importante do dia e explicando a sua rotina. É uma possibilidade.
envio foto das refeições, descrevendo o que está no prato e dizendo a hora em que aconteceu a refeição. Construção de uma história usando emojis. Isso eu vou mostrar para vocês, nós fizemos. Então, o professor pode enviar duas possibilidades. O professor pode enviar a sequência de emojis e o aluno escreve, ou envia o áudio da história, ou o aluno cria uma história com emojis e os demais colegas tentam recontar essa história. Nós fizemos essa segunda opção. Aqui são algumas das histórias criadas pelos alunos, usando emojis. A minha orientação inicial foi que os emojis fossem utilizados no lugar dos verbos, mas alguns não usaram e tá tudo bem, certo? Ficaram histórias bem interessantes e aí os outros colegas tentavam recontar a história e eu também tentava recontar a história deles. Alguns fizeram em áudio, alguns fizeram por escrito e também a tarefa seguinte, depois disso, era recontar a história do colega em uma linha do tempo, com os fatos mais importantes da vida do colega. Então, foi uma atividade bem bacana, feita pelo WhatsApp, certo? Super simples. Google Docs é uma ótima opção também para produção, né? Um editor de textos, tem histórico de edição, vinculado ao Google Classroom, é gratuito, acesso pelo Gmail, tem aplicativo. A gente pode criar textos colaborativos, realizar trabalhos em grupo, e o professor pode entrar no mesmo momento para ver quem está fazendo o quê. A gente pode criar um glossário dinâmico, né, a partir de alguma leitura, enfim. A gente pode ter um espaço para opiniões sobre leituras, né. Eu pensei aqui um quadro, né, como se fosse uma tabela, e aí, o que eu mais gostei da história, a partir de uma obra literária, o que eu mais gostei, o que eu menos gostei, ou, sei lá, sugestões, alguma coisa assim. Também posso usar feedback, posso dar feedback e comentários para os alunos no modo edição. Eu acho bem bacana. O Pultoon, quem nunca usou, é para produção de vídeos e tem vários templates de edição. A gente pode fazer o download do vídeo na plataforma Vimeo, não no YouTube, a gente não pode importar para o YouTube. A versão gratuita tem algumas limitações, mas eu particularmente acho boa, e tem a versão paga. A gente para produção de vídeos. A gente pode, tem alguns templates já prontos, né? Que tipo de vídeo eu quero? A introdução de um currículo do curso. Então, já tem ali todo um template para introduzir um currículo do curso. Eu posso editar, mudar, copiar, enfim, como eu quiser. Mas o grosso, né, do template está feito. Eu posso usar para apresentar as regras da sala de aula, introdução das tarefas. Então, eu posso colocar como missões, né? A gente vai ter um projeto lá e a missão, cada parte do projeto eu vou introduzir com uma missão que os alunos têm que fazer. Posso utilizar através do Pultoon. Posso fazer apresentações pessoais. Posso fazer também vídeos no tipo 5 fatos sobre, ou 5 conselhos sobre. Os alunos podem criar esses tipos de vídeos, tá? Resumo de conteúdo. Então, os alunos podem criar. A gente estudou tal coisa e eu acho que é interessante o aluno criar um vídeo explicando o que ele entendeu sobre aquilo. Perfeito. Recontar uma obra literária em vídeo. Nós lemos tal obra e agora eu quero que a gente faça uma releitura, um recontar dessa história através de um vídeo. Perfeito, são algumas possibilidades, existem muitas outras. O MindMaster é uma ferramenta para fazer um mapa mental, certo? É bem interativo. Então, é um mapa mental que permite que a gente capture, desenvolva e compartilhe ideias, visualmente, né? A gente pode criar um mapa mental colaborativo, então os alunos todos podem acessar o mesmo mapa e criar o mesmo mapa junto. A versão gratuita tem algumas limitações, são 3 mapas, e ele não gera PDF, mas a gente pode apresentar online, colocar no modo apresentação e ir explorando, tranquilo. E tem a versão paga também. A gente pode compartilhar o mapa através de um link. Para quê? Que serve um mapa mental digital? Organizar informações e conhecimentos, entender e resolver problemas, fazer um brainstorming, auxiliar no planejamento de um projeto, organizar discussões realizadas em aula, fazer uma memória de aula, vários usos, né? Como a gente faz no papel, aqui é a versão digital. O Read, Write, Think é uma ferramenta que eu acho muito interessante. Ela é para fazer produção textual mesmo, de diferentes gêneros, para diferentes idades. A gente pode fazer também download de qualquer produção que a gente fizer no site. As instruções são em inglês, então talvez isso seja limitante, não sei.
E algumas produções também. Por exemplo, se a gente vai criar um poema, tem uma produção lá que é a criação de poema. E o aluno tem que completar só com algumas palavras. Então, a criação toda é em inglês e as palavras daí. Então, é mais interessante se for numa aula de inglês, por exemplo, né, do que de PLA. Ou não, enfim, depende. Então, a gente pode criar linhas do tempo, histórias em quadrinho, cartão postal, flipbooks, que são aqueles livros pequenininhos que a gente vai passando com o dedo, assim, e a imagem conta uma história. Um jornal, posso criar um perfil online, enfim. O site tem muitas outras ferramentas, então eu coloquei aqui esses que eu citei, tá? Porque aí é só clicar no link e vai direto para essa criação, né? Aqui é a timeline, a linha do tempo, já fiz várias e é bem legal esse aplicativo. Depois eu já vou mostrar para vocês uma que eu fiz. Aqui é de cartoons, de jornais, daí tem vários layouts que a gente escolhe. Um perfil numa rede social, meio antigo, mas enfim. E o Flipbook. Essa é uma linha do tempo que eu fiz usando esse aplicativo sobre o George Orwell. Esse não trabalhei com PLA, mas a gente trabalhou a Revolução dos Bichos no ensino fundamental. E aí eu queria apresentar quem foi o autor desse livro, enfim, e aí eu decidi criar uma timeline. Foi bem interessante. Bem legal. E é bem fácil de fazer. Então, auxilia também a nossa vida. Compreensão, produção oral e audiovisual. Aqui tem algumas opções. A gente pode fazer isso, claro, pelo WhatsApp. Então, o aluno envia um vídeo. E outras opções. O VoiceThread é bem interessante. É um recurso que usa foto e voz para criar colaboração online. A gente pode fazer upload de arquivos. Então, documento, foto, vídeo. E aí, a partir desse recurso que o aluno vai criar a sua... Vai responder uma pergunta ou vai descrever uma imagem, enfim. É preciso fazer uma conta para utilizar, talvez isso seja um problema. A opção gratuita é bem boa, mas tem a paga também. A gente pode fazer com ele tarefas de produção oral, gramática interativa, né, perguntas sobre determinado tópico. O aluno pode perguntar ali mesmo na ferramenta. Posso fazer uma descrição de uma imagem, narrativas orais ou escritas baseadas numa ordem de imagens, posso. Apresentação pessoal, apresentação da família, partes da casa, pontos turísticos, comentários com sugestões nos vídeos dos colegas, então um pode dar feedback para o outro, pode fazer inúmeras coisas. Aqui é um exemplo que eu tirei da internet, que é para o aluno falar sobre ele. E aí aqui aparecem as pessoas que fizeram, e aí é só clicar em cima do nome, que aí aparece o áudio que ela gravou, ou o vídeo. E aqui eu posso, então, colocar algo, fazer um upload, criar um vídeo, uma imagem, ou escrever. Esse é o layout. O WhatsApp, então, já falei, né? Aqui só algumas possibilidades de uso oral, produção oral. Posso fazer uma entrevista, o professor envia o áudio com perguntas e o aluno responde, enviando áudio ou vídeo com respostas. Apresentação pessoal de 1 minuto, um guia turístico, gravar um vídeo explicando um processo, então, fazer um bolo, ir para o trabalho, ligar o computador, enfim. Leitura em voz alta de um texto, se eu acho que isso é interessante. O professor envia um texto, o aluno lê de modo, né, o professor pode avaliar a pronúncia do aluno, enfim. O Edpuzzle é muito legal, quem nunca usou, né? É uma compreensão focada num vídeo, e aí pode ser uma compreensão oral específica ou geral. A gente tem informação sobre aproveitamento dos alunos na tarefa, compartilhamento da tarefa através do link, criação de uma turma, acessar tarefas já feitas, a gente pode editar, refazer. Tem versão gratuita e a paga. O que eu posso fazer com ele? Tarefas a partir de vídeos, ou do YouTube, ou do Khan Academy, um TED Talk, ou eu posso fazer o upload do meu próprio vídeo. Leitura e compreensão audiovisual, questões dissertativas e de múltipla escolha, notas e explicações ao longo do vídeo. Esse eu fiz um também sobre aquele vídeo que eu trabalhei da Clarice Lispector. Então, aqui eu posso, aqui embaixo, não sei se vocês conseguem ver, aqueles pontinhos são questões que eu fiz. E aí, quando chega em determinado ponto do vídeo, abre aqui do lado a pergunta sobre o que eles acabaram de ver, ou pode ser feito tudo no final. Então, os alunos podem reassistir, caso eles não tenham entendido, eles voltam. Eles podem pular, ou eles podem responder e aí submeter a sua resposta. Tem 3 tipos só, né? Pode ser múltipla escolha, pode ser uma questão aberta, e eu posso criar uma nota. Então, eu quero que o aluno preste atenção nessa informação aqui.
eu crio uma nota, quando chegar naquele ponto do vídeo, abre uma caixinha aqui do lado com a minha explicação. Então, é bem interessante, é um recurso legal. O PowerSoft é uma ferramenta para gravação de tela. Eu uso bastante, eu acho que é dentre as duas que eu vou mostrar, eu gosto mais desse. Então, pode também editar vídeo, comprimir vídeos ou arquivos, gravar tela, gravar áudio, converter um vídeo de, sei lá, MP3 para outra coisa, conversor de imagens e também edita PDFs online. É gratuito, muito intuitivo, não precisa criar uma conta nem nada. É só baixar uma extensão no computador para o desktop, desculpa, e funciona bem. O Screencastify também, esse é também uma extensão, também é para gravar a tela e para editar gravações. Eu gosto mais do PowerSoft, mas o Screencastify é outra opção. Avaliação, certo? Trouxe 3, mas existem muitos outros, tá? Então, nós temos o Socrative, o Plickers e o Google Forms. Google Forms já falei. O Socrative eu gosto bastante, porque ele dá a opção da gente fazer uma tarefa síncrona ou assíncrona. O feedback pode ser instantâneo para o aluno com explicações do professor. Ele tem uma ordem padrão das perguntas ou questões aleatórias. Eu posso gerar o quiz em PDF, o que facilita muito, posso enviar por e-mail, quem não conseguiu acessar. O relatório da turma também é oferecido por questões ou por aluno mesmo. Eu posso dar um tempo para realizar a atividade, tem aplicativo. Eu posso fazer questionários, posso fazer pesquisas rápidas, posso fazer uma espécie de corrida espacial, que é um elemento mais gamificado. Existem 3 tipos de questões: múltipla escolha, verdadeiro ou falso, e resposta curta. Aqui eu coloquei como link um tutorial que explica bem certinho o passo a passo para o professor criar a atividade e realizar a atividade com o aluno. O Plickers, também coloquei uma demonstração aqui embaixo, um vídeo, é usado na sala de aula presencial e só precisa do smartphone do professor, então é bem fácil, né? Recolhe e registra respostas individuais dos estudantes rapidamente, é como se fosse um scanner, e também dá o relatório em tempo real de acertos e de erros. O relatório no site é oferecido em forma de gráfico e é necessário o uso do aplicativo pelo professor, né? Então, a gente precisa criar uma turma no site, criar o questionário, depois fazer o download no site do cartão, que é esse cartão que está aqui do ladinho, e aqui cada lado é uma alternativa, A, B, C e D, e aí na sala de aula presencial o professor projeta a questão e as alternativas. O aluno responde erguendo o cartão com a resposta correta que ele acha para cima. E o professor passa o celular e vai escaneando as respostas dos alunos e vai direto daí já para o site e já aparece quem acertou, quem errou, enfim. Aqui tem uma demonstração nesse vídeo, é bem interessante. Então, bem fácil de usar na sala de aula presencial. O Google Forms a gente já falou sobre ele, então. Também é uma ferramenta legal para avaliação. Tá? Falei bastante, tá? Já está quase esgotando nossa tarefa, nosso tempo, mas aqui eu criei um Padlet para a gente compartilhar ideias que vocês tiveram entre a minha fala, tá? Isso vocês podem ir fazendo, não precisa necessariamente ser agora, tá? Então, já deve estar aparecendo aí para vocês a página do Padlet com as minhas. Então, a ideia, na verdade, era que vocês entrassem na página do Padlet, que é essa aqui, e compartilhassem ferramentas digitais, compartilhassem tarefas. Lembra que eu pedi para vocês irem pensando em ideias? Espero que eu tenha provocado e que vocês tenham tido várias ideias ao longo dessa apresentação. Então, que ideias com tarefas de leitura eu tive? É só clicar aqui e vocês podem colocar um título, descrever ou colocar uma imagem, um link, uma foto, enfim. Ótimo, já temos uma. Então, que ideias vocês tiveram, tá? Isso é pra gente consultar depois, certo? Ai, vamos ver o que o meu colega lá teve de ideia. Ou eu preciso criar uma tarefa de compreensão de produção escrita. Ótimo. O que eu posso fazer? Entro aqui nesse Padlet e a gente pode ir tendo ideias. Gostei da criação. Ó, aqui o Rafael falou algo muito interessante. Eu vou dar
um amei aqui na produção. Então, certo, a gente pode incentivar uns aos outros, é um espaço para a gente colaborar, certo? Que a gente possa pensar junto em algumas coisas, tá? Então, vocês podem entrar aqui ou depois em outro momento, enfim, para compartilhar algumas coisas com a gente, tá? Podem ir fazendo, enfim, compartilhando ou depois, tá? Eu quero também deixar espaço para perguntas. E aqui é também um outro curso que eu fiz sobre ferramentas digitais, enfim, era, na verdade, da Vila Brasil, o Zoom, Zoom, Zoom. Talvez alguém já tenha participado, que é só para discutir coisas relacionadas ao LA. E aí, num desses Zoom, 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 nós criamos uma planilha bem simples no Google, com sugestões de ferramentas. E aí, a gente foi colocando, cada um colocou uma coisa, então vou deixar aberto também para vocês, né? Talvez alguma coisa não esteja lá, nem tudo que eu coloquei aqui está lá, mas enfim, que vocês possam também colaborar com a gente e criar essa rede de tecnologias. Tá? E aí, para finalizar, só queria lembrar, né, que para a inserção eficiente das ferramentas digitais nas aulas, não é só colocar a ferramenta lá, né? Hoje tem um tempinho, vou fazer um Kahoot, né? Não é só isso, tá? Usar a ferramenta é muito mais. Então, é importante que essas ferramentas estejam aliadas no planejamento e que tenham objetivos, né? Eu vou fazer um Padlet porque eu quero isso, isso, isso. Não é só, sobrou um tempinho, nem sei o que eu vou fazer, que vou fazer um Padlet. É mais, tá? Opa, eu tô aqui passando. Esse aqui, tá? Eu tô aqui passando e tava compartilhando outra coisa no Meet, desculpe. Então, que estejam focados com os objetivos de aprendizagem. É importante que elas estejam inseridas, então, em um planejamento, já falei, e que desenvolvam oportunidades viáveis, né? Então, que criem situações desafiadoras, tanto para os professores quanto para os estudantes. Os alunos têm de ser protagonistas nesse processo, então, né, a gente precisa incentivá-los a produzir coisas. E é interessante combinar o uso de tecnologias, das ferramentas digitais, com as metodologias ativas. Então, na sala de aula, com a metodologia da sala de aula invertida, da rotação por estações, elementos da gamificação. Aqui eu tenho 4 sugestões para vocês, de livros que discutem exatamente isso, as metodologias ativas. Então, é legal que essas duas coisas andem juntas, para que a gente tire o maior proveito, né, dessas ferramentas. E é importante que vocês explorem as ferramentas, né, e utilizem primeiro as que vocês têm mais segurança e familiaridade, para depois ir arriscando um pouco mais, para que vocês também, como professores, se sintam seguros em utilizar, né, não é só porque eu falei, enfim, né, mas explorem, vejam o que pode fazer, como funciona, testem antes, e aí para dar tudo certo também, né. E aqui eu coloquei algumas sugestões bem práticas, tá? Tem esse e-book da Vila Brasil, que é sobre como oferecer um ensino de qualidade por meio do WhatsApp, e várias coisas que eu coloquei do WhatsApp também estão aqui. Então, aqui eles fizeram uma preocupação mais em plaque mesmo, tá? Aqui tem um outro que é recursos tecnológicos na aula de língua estrangeira, tecnologias digitais e escola, mão na massa. Essas versões do mão na massa são somente aplicativos, certo? E ferramentas digitais. Então, aqui explora muita coisa com ideias de tarefas. Acessem, deem uma olhada para ter outras ideias também, tá? E, para finalizar mesmo, a tecnologia é só uma ferramenta. No que se refere a motivar crianças e conseguir que trabalhem juntas, o professor é o recurso mais importante. Então, não esqueçam disso nunca, né? Nós somos mais importantes do que as tecnologias, porque é a gente que viabiliza ela para os alunos, é a gente que pensa em como ela vai ser utilizada para potencializar o ensino, certo? Então, o nosso papel é muito grande. Abro para dúvidas, perguntas e comentários, se vocês quiserem escrever, né, ou se quiserem abrir o microfone, se a Dina já foi compilando perguntas, enfim, nesse momento. E aqui eu tenho o link da apresentação, então é só escanear esse QR Code e vocês já têm acesso a toda essa apresentação, tá? Muito obrigada. E aqui eu também fiz um feedback, gostaria que vocês respondessem, enfim, porque
é sempre muito importante, né, a gente saber o que vocês acharam, o que não, o que tá bom, o que não foi bom, enfim, sei que me estendi bastante. Desculpa, que eu queria compartilhar o máximo possível de coisas que eu pudesse com vocês. Eu vou abrir para a Dina, se ela quiser fazer perguntas e comentários. Ver se tem alguma aqui já. Não. Oi, Fiamma. Oi. Excelente. Só elogios aqui no chat, eu estava acompanhando. Vou olhar ali também. Elogiando o teu repertório de ferramentas, os profs já com muitas ideias. Quanto a dúvidas, o professor Rafael tinha uma dúvida sobre uma das ferramentas, mas agora eu só não anotei o nome da ferramenta que ele tinha dúvida. Se ele puder nos contar aqui, seria bacana. Mas, no mais, apenas elogios. Inclusive, aqui no formulário de presença, me chamou a atenção nos comentários sobre que foi a melhor aula da pandemia da pessoa. Ai, que bom! É incrível o comentário. Então, só que bom que eu pude compartilhar e ajudar, né? Do quanto foi interessante e super relevante para os profs aqui. Dúvidas, pessoal, podem ir colocando, se tiverem alguma questão. No mais, apenas a disponibilização dos materiais. A professora comentou já no início que vai disponibilizar, né, Fiamma? Acho que seria... Isso, já está aqui. Quem quiser já escanear esse QR Code, é só apontar a câmera. Muitas câmeras de celulares já têm o scanner para o QR Code. Então, é só apontar a câmera do celular para esse código que está aparecendo aqui na tela do Meet e do Pear Deck também, e vocês já têm o link para acesso como PDF. Então, já está disponível. Oi, meu áudio estava muito baixinho? Ou estava tranquilo de ouvir? Bom. Isso, voltei aí. Eu posso escanear aqui e mando o link para a Dina também. E aí ela pode colocar aí para você. Pode ser. Eu estou bem encantada, porque eu não conhecia, nossa, quase nada das ferramentas. Então, para mim, assim, olha, foi incrível, Fiamma. Muito, muito obrigada, tá? Imagina só, eu sou apaixonada por essa temática, enfim. Talvez vocês tenham percebido, porque brilha os olhos. E quando a gente vê isso funcionando na sala de aula, a gente realmente repensa, assim. E agora tudo eu penso, será que isso eu posso utilizar alguma ferramenta para fazer isso aqui? Então, eu acho que é bem, bem interessante, assim, abre bastante o leque. Certo, pessoal, apenas um último lembrete. Quem não preencheu o formulário de presença, por favor, eu vou colocar o link aqui de novo, tá? Se alguém não preencheu, por favor, bem importante. Vou colocar aqui. E já fica o convite para participar da oficina da semana que vem com a professora Bruna Oliveira, que ela vai fazer uma análise de 2 apostilas para o ensino de PLAC, tá? Ela pode entrar. E agora eu não me lembro a outra apostila, mas uma delas é a Pode Entrar, certo? Então fica o convite das 9 às 11 no próximo sábado, tá? Link por e-mail, link da reunião por e-mail ao longo da semana. Muito, muito obrigada a todos e até semana que vem. Obrigada, Fiamma. Até mais. Imagina, qualquer dúvida, estou à disposição pelo e-mail também. E aqui o feedback, se vocês puderem. Vamos ver, coloquei tudo aí, então, no site, no chat. Muito obrigada pela partilha, obrigada pelo espaço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.